Bem-vindos. Hoje o material que temos em mãos é verdadeiramente invulgar. Sim, bastante. Não são artigos de investigação, nem relatórios, é a transcrição de uma conversa entre um humano, Edson Zogby, e uma inteligência artificial, de um podcast chamado Duas Inteligências. E a premissa que eles atiram para cima da mesa é mesmo explosiva. É, no mínimo. O voto na democracia é burro. Pronto. A nossa tarefa aqui é desconstruir esta provocação, perceber a lógica por trás da crítica e explorar as alternativas que eles discutem. Exato. E o ponto de partida de toda esta discussão é um fenómeno que todos reconhecemos, que é o aumento do absentismo eleitoral a nível global. Certo. Mas na fonte isto não é tratado como um simples dado estatístico. É apresentado como a febre que indica uma doença mais profunda. A ideia é que o próprio ato de votar, a base do sistema, parece estar a perder valor para cada vez mais gente. E a conversa começa por aí, não é? Pelas razões mais aparentes para essa febre. A IA, na sua primeira resposta, dá-nos a lista do costume. A lista do costume. As pessoas não confiam nos políticos, estão desiludidas, acham que são todos iguais, estão cansadas de escândalos, de polarização, o habitual. Pois, são as respostas seguras, as que ouvimos em qualquer noticiário. Mas o que torna este diálogo interessante é que o lado humano da conversa, o Zogby, não aceita isso. Não, ele recusa-se. Ele descarta de imediato, diz que é superficial e politicamente correta e força a IA a cavar mais fundo. É aí que a conversa deixa de ser sobre sintomas e passa a ser sobre o sistema em si. Precisamente. É o momento em que ele diz não, isso é a desculpa. Qual é o verdadeiro problema? E a IA, pressionada, começa a desenrolar o novelo. Lá está. Já não se trata apenas de pessoas descontentes. Passa a ser sobre possíveis falhas estruturais no próprio mecanismo. Exatamente. E aí surgem outras camadas. A IA começa a falar de fatores institucionais, por exemplo, a opacidade com que os partidos escolhem os candidatos. Uhum. As pessoas sentem que, na prática, só podem escolher de uma lista pré-aprovada sobre a qual não tiveram qualquer poder. Certo, a escolha é uma ilusão. Depois, os fatores socioeconómicos. A fonte cita estudos que mostram uma ligação direta entre menor escolaridade e rendimento e maior abstenção. Não é uma coincidência, é um padrão. E há também os fatores psicológicos. A sensação de que o meu voto não conta para nada. Aquela ideia de ser uma gota d'água no oceano que no fundo paralisa muita gente. É a apatia a ganhar a convicção. Exatamente. E a fonte até usa um exemplo muito concreto de Portugal para mostrar como até a medição deste problema é complexa. Fala das legislativas de 2022, Sim, lembro-me disso. em que a abstenção foi anunciada como sendo de 42%, um número altíssimo. No entanto, estudos posteriores vieram dizer que o valor real seria mais próximo dos 35%. O que ainda é muito claro, mas a diferença é enorme. E a causa dessa discrepância eram os chamados eleitores fantasma. O que é isso, exatamente? Pronto, basicamente são pessoas que ainda constam nos cadernos eleitorais, mas que na realidade já não deviam estar lá, Ok? pessoas que faleceram e cujo registro não foi atualizado, ou, que é mais comum, imigrantes que saíram do país há anos, não se registraram nos consulados e continuam a contar como eleitores ativos em Portugal. O que inflaciona o número total de eleitores. Claro. E, consequentemente, faz com que a percentagem de abstenção pareça muito maior do que realmente é. O que por si só já é uma crítica ao sistema, quer dizer, se nem sequer conseguimos ter cadernos eleitorais fidedignos, como podemos ter uma leitura correta da vontade popular? Exato. Mas o Zogby, na fonte, vai ainda mais longe. Para ele, nada disto, nem a desilusão, nem os eleitores fantasma, é a causa principal. É tudo fumo. Pois, para ele, a raiz do problema é muito mais fundamental. O argumento dele é que o descrédito e o desinteresse vêm de uma falha de design da própria democracia. Uma falha de design. Sim, ele defende que o sistema não foi construído para selecionar os mais competentes, foi construído para selecionar os mais populares. Ok. O que é premiado não é a visão estratégica ou a capacidade técnica para resolver problemas complexos, mas sim o carisma, a retórica, a capacidade de mobilizar emoções. É a chamada crise de resultados, que a IA menciona. As pessoas não se afastam porque são preguiçosas ou apáticas por natureza. Afastam-se porque olham para o sistema e percebem que ele, repetidamente, não entrega soluções. Não entrega. É um espetáculo que acaba sempre em frustração. E para dar mais peso a essa ideia, a conversa vai buscar munições à filosofia política.
Por um lado, menciona um pensador contemporâneo, Jason Brannon, Sim. que defende uma tese muito polémica. Ele diz que o sufrágio universal, como o temos hoje, promove uma regra dos ignorantes. É um termo forte. É. O argumento dele é que eleitores com pouca ou nenhuma informação sobre economia, política ou ciência acabam por ter o mesmo poder de decisão que especialistas nessas áreas. O que, para ele, é uma receita para mais decisões coletivas. É uma ideia desconfortável, sem dúvida, mas que nos força a pensar. Por outro lado, eles citam Chantal Mouffe, que vem de um campo político completamente diferente. Sim, e a crítica dela é outra. Ela argumenta que a nossa democracia se tornou tão obcecada com o consenso e a gestão técnica, o chamado centro, que esvaziou a política de verdadeiro debate ideológico. Tudo se tornou uma questão de gestão, não de visão. E quando as pessoas sentem que não há alternativas reais em cima da mesa, que a escolha é entre gestor A e gestor B, desligam-se. Portanto, duas críticas de sítios opostos que chegam a uma conclusão semelhante. Exato. O sistema como está a falhar. E isso leva-nos ao argumento mais radical de toda a conversa. A ideia de que o problema não é um bug, é uma feature. Não é que o sistema esteja a funcionar mal. É que está a funcionar exatamente como foi desenhado. E o design é que está errado. É aqui que entra o conceito da estrutura piramidal da capacidade intelectual. É uma ideia mesmo radical, se pensarmos bem. A fonte não está a dizer que a democracia está a falhar, está a dizer que ela está a ter sucesso naquilo para que foi concebida. Que é agradar à maioria. Exatamente. O argumento é que, em qualquer sociedade, a capacidade para análise complexa e discernimento político não é distribuída de forma igual. Segue uma estrutura de pirâmide. Ok. Na base larga está a maioria da população, que responde melhor a mensagens simples, emocionais e de curto prazo. No topo, uma pequena minoria tem maior capacidade para pensar a longo prazo e em sistemas complexos. Um voto, por mais sagrado que seja, na prática entrega o poder de decisão à base dessa pirâmide. Lá está. O que, segundo esta lógica, significa que o sistema está por defeito programado para produzir líderes populistas e afastar os especialistas. É isso mesmo. É quase como criticar um martelo por não funcionar como uma chave de fendas. Ele está a fazer o que era suposto fazer. Certo. E as consequências disso, segundo a fonte, criam um ciclo vicioso quase impossível de quebrar. Primeiro, o sistema incentiva o populismo. Candidatos que apresentam soluções complexas e pedem sacrifícios. Perdem para aqueles que oferecem soluções fáceis e apontam culpados. Exato. Segundo, isto afasta os mais competentes da política. Porque é que um especialista do topo numa área haveria de se sujeitar a um concurso de popularidade que não valoriza o seu conhecimento? Faz sentido. E terceiro, e talvez o mais perigoso, é que isto promove um ciclo de mediocridade e políticas de curto prazo. Sim, sem dúvida. Os líderes eleitos estão permanentemente a pensar na próxima eleição, não na próxima geração. Implementam medidas populares agora, mesmo que os custos venham a ser pagos mais tarde. E um governo medíocre não investe na educação cívica que criaria um eleitorado mais exigente no futuro. O sistema alimenta-se a si mesmo. É uma crítica demolidora. Aponta não para um ou outro político, mas para o próprio motor do sistema. Ok, a crítica é brutal. A casa foi demolida. Mas de que serve apontar o dedo se não se apresenta uma solução? A conversa chega a propor alguma alternativa viável ou fica-se só pela crítica? Propõe. E é aqui que a discussão se torna fascinante e ao mesmo tempo muito perigosa. São explorados 4 caminhos alternativos. A primeira ideia que surge é a democracia meritocrática. Espera aí, isso soa logo algo saído de um livro de distopia? O voto de uns vale mais que o de outros? Basicamente, sim. Quem é que decide quem é mais informado? Uma comissão de sábios? Isso parece uma receita para o elitismo e a manipulação. É a objeção imediata e a mais óbvia, claro. A fonte reconhece isso, a defesa da ideia passaria por criar critérios supostamente objetivos. Por exemplo, passar num teste básico de conhecimentos cívicos. Para ter direito ao voto. Sim, ou o voto de alguém com um doutoramento em economia ter um peso maior em decisões económicas. Mas o potencial para discriminação e para a criação de uma classe de cidadãos de primeira é gigantesco. Sem dúvida. Qual é a segunda alternativa? A segunda é a governança tecnocrática. Aqui a ideia é diferente. O povo continua a votar, Ok. mas não para eleger diretamente os ministros da Economia ou da Saúde. O voto serviria para definir as grandes direções, os valores, os objetivos da sociedade. E a execução?
A execução dessas políticas seria entregue a especialistas de carreira, tecnocratas escolhidos com base em competência comprovada, não em afiliação partidária. Um governo de melhores e mais brilhantes. Mas isso também tem um risco, não é? O de criar uma elite técnica completamente desligada da realidade a governar a partir de uma torre de marfim. Esse é o perigo. A tecnocracia pode ser eficiente, mas raramente é empática, e levanta a questão da responsabilidade. Se um governo de técnicos falha, quem é que o povo pode responsabilizar? E mandar para casa. Exatamente. A terceira via tenta resolver isso. É a democracia deliberativa. O que é que isso implica? Implica afastarmos do voto em massa e criar pequenas assembleias de cidadãos, uma espécie de júris populares para a política. Interessante. Grupos de 100 ou 200 pessoas, escolhidas por sorteio, mas de forma a representar a diversidade da população, seriam reunidos durante semanas ou meses, teriam acesso a toda a informação, ouviriam especialistas, debateriam a fundo uma questão complexa e a decisão que saísse desse grupo seria considerada uma representação informada da vontade popular. A ideia é que se qualquer um de nós tivesse tempo e informação, chegaria a uma conclusão mais sensata. Mas isso é escalável? Pode funcionar para uma cidade pequena, mas como é que se governa um país inteiro assim? Parece logisticamente impossível. É a grande crítica, sim. A complexidade e o tempo que exigiriam tornam-na difícil de aplicar a nível nacional. E isso leva-nos à quarta e última proposta, que é menos um sistema e mais um projeto a longo prazo. A educação transformadora. Exato. Que, no fundo, é atacar o problema pela raiz, em vez de mudar o sistema para se adaptar ao eleitor. Mudar o eleitor para se adaptar às exigências do sistema. Precisamente. Seria um investimento massivo, geracional, para elevar o nível de pensamento crítico, de literacia mediática, de educação cívica de toda a população. O objetivo seria achatar aquela pirâmide de competências. Tornar a base mais capaz. Exato. É a solução mais nobre e talvez a mais utópica de todas. Porque é uma solução para os nossos netos, não para a crise que, segundo fontes, estamos a viver agora. E depois de explorar tudo isto, o Zogby na conversa, ele escolhe um destes caminhos. Sim, ele aponta claramente para uma direção. Afirma que, na sua visão, o único caminho viável seria uma meritocracia. Volta à primeira ideia. Mas com um twist. Ele diz que seria um sistema que mede deméritos. Deméritos, o que é que isso quer dizer? É uma expressão terrivelmente vaga. A ideia é penalizar a ignorância em vez de premiar o conhecimento. A fonte deixa no ar, e acho que é deliberado. Pode ser isso. Ou talvez um sistema que retire o poder de voto a quem tem um historial de más decisões financeiras ou a quem tem cadastro criminal. É uma ideia que fica por explorar, mas que aponta para um sistema que se afasta da igualdade absoluta do voto. É uma análise fascinante, sem dúvida. Começamos com um sintoma que todos vemos: as pessoas a votar cada vez menos, e acabamos a questionar os pilares mais sagrados da nossa forma de governo. Sim, a viagem foi longa. O que este material faz, no fundo, é expor uma tensão que existe no coração da democracia, mas que raramente discutimos abertamente. O conflito entre o ideal da igualdade, em que a voz de todos conta por igual, e a necessidade de competência para que uma sociedade complexa seja bem governada. Exatamente. E essa tensão deixa-nos com uma reflexão final, uma pergunta que a fonte levanta e que fica a ecoar. O diálogo que analisamos aponta para a meritocracia e a tecnocracia como possíveis correções. Mas isto obriga-nos a fazer uma pergunta fundamental. Quem define o que é mérito ou competência? E que mecanismos de controle seriam necessários para garantir que um sistema governado por especialistas não se transforma, por sua vez, numa nova forma de tirania? Talvez mais eficiente, mas completamente imune à vontade e às necessidades do povo, que supostamente deveria servir.